Saudações, começando este podcast aqui que não tem nome, mas é para tratar de um tema específico, de uma história, na verdade, que é a história do Jadson, que tá lançando o álbum de estreia, o Live Fast, Die Old. Então, cara, para começar, como que a tua trajetória com a música se cruzam, assim? Quais as tuas primeiras lembranças musicais? Tem a ver com família? É uma coisa que extrapola isso? Enfim, como é que foi? Boa pergunta. Primeiras lembranças musicais, cara, eu sou cria, provavelmente, que nem tu e quem é da nossa geração, de MTV, né? Eu tenho uma lembrança muito clara do primeiro dia da MTV no Brasil, não sei se tu lembra. A gente não tinha uma TV na casa do meu tio, onde a gente tava, não tinha TV. E aí eu sei que rolou ali uma... Enfim, quem vai ter uma TV pra emprestar, não sei o quê. Um amigo do amigo do amigo tinha uma TV. E aí eu não me lembro se foi de madrugada. Eu sei que tinha uma parada assim, porque... Não sei, acho que foi 90, né? 80. 91, eu 91, acho. enfim. Eu tenho essa memória, assim, era aquela coisa. Então ficou antes, assim, vai vir pro Brasil, MTV. Então, não sei se essa é a primeira memória de música, mas é a primeira memória que eu tenho de, tipo, algo que era importante pra mim já na época, que era isso. Pô, MTV. E aí, acho que desde o primeiro dia, então, eu vejo MTV e dá pra citar também aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a Rádio Ipanema, né? Que também estava sempre ligado. Então, na casa onde eu morava, com meu pai, minha mãe, meu tio e pessoal que vivia por ali. E era isso. Então, acho que eu não lembro exatamente o que, mas eu tenho isso. Ipanema e MTV meio que sempre presente. Então, acho que a história de gostar de música, assim, de ouvir música, né? De consumir, vem daí, né? Não tem aquele caso clássico, então, sei lá, do primo que apresentou, do irmão que mostrou um disco e enveredou, entortou a vida da pessoa? Eu acho que tem alguns momentos, assim. Eu acho que esse ambiente que eu vivia, assim, que era um ambiente de drogas. Ambiente de música é ambiente de droga, né? Ambiente, exatamente. Mas tinha muita música sempre, né? Então, sei lá, eu consigo lembrar, assim, o meu tio, que é uma grande referência pra mim de música, ele sempre gostou muito de Tom Waits. Então, não tem como tu não enveredar pra um lado meio estranho, assim, tendo sido ali criado ouvindo Tom Waits, que era uma das referências dele. E eu lembro que eu, criança, até não gostava tanto, né? Mas sempre teve muito presente até o momento que eu, entendi, né? E, enfim, aí o rock, a cultura também de onde eu morava aí de skate, a galera de skate e tudo mais. E eu acho que começa por aí, assim, né? Eu acho que de punk rock, uma primeira lembrança, também provavelmente de MTV, de ouvir ali Green Day, Offspring, não sei o quê. E aí começar a cavocar e encontrar, tipo, bom, quem são as referências dessas bandas aí que são populares, e na época eram populares, né? Eu acho que é meio por aí. Como que a música começou a se desenvolver na tua vida no sentido de, tipo, gostei, entendemos de onde vem o gosto, mas agora eu não quero ser só um espectador, eu quero ter minha banda, eu quero, enfim, interagir com isso, eu quero que seja minha trilha pra skate, enfim, quero viver isso de uma maneira que não só aquela que o ouvinte médio tem que, liga o rádio, tá bom que tá tocando, desliga e deu, tá bom. Cara, a primeira memória que eu tenho disso é até engraçada, mas eu acho que esse é um marco, assim, que é Mamonas Assassinas, tá ligado? Acho que ali, acho que teve foi aquele fenômeno que foi, Você era onipresente, né? E aí eu lembro que ali, com amigos do colégio, assim, eu lembro que a gente tem que ter uma banda e vamos não sei o quê. Eu lembro que na época até escrevi umas bobagens, assim, algumas coisas assim, inspirado, né, em Mamonas Assassinas e tal. Então acho que ali foi talvez a primeira vez que pensei assim, talvez, né, queira fazer alguma coisa na música. Depois, um pouco depois, assim, tem também ali com influência de amigos do lugar que eu morava, a ideia de, alguém conseguiu um violão. E até então não tocava nada também, né? Alguém conseguiu um violão, alguém tá tocando, aí eu comecei a me interessar e tentar aprender, e vamos fazer uma banda, vamos. Aí não tinha nem nome, nem nada, aquela banda ainda de criança, pré-adolescente, assim. Eu lembro que alguém conseguiu uma bateria, uns pedaços de bateria, sei lá o que era. E, bom, ali também teve alguma coisa, né? Mas eu acho que, de fato, de ter banda, daí acho que já na adolescência, ali 15, 16, aí que tive uma banda que se chamava Not For Sale,
Aí ele já gostava de NoFX, né? Not For Sale é uma referência pra uma música de NoFX. E aí sim, aí acho que ali ganhei minha primeira guitarra, convenci meu pai a me dar uma guitarra. E aí ali a gente começou a querer fazer mesmo. E aí naquela época, sei lá, isso aí devia ser, sei lá, fim dos 90, início dos 2000, alguma coisa assim. E, né, já adolescente, já querendo sair, querendo ir em bar e tudo mais, e vendo as coisas meio que acontecer, assim. Eu lembro de uma, sei lá qual revista que foi, que saiu sobre a Cachorro Grande. Cachorro Grande, era o anúncio da Cachorro Grande enfim, pelo menos aqui pra Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí eu tinha uma história ali que eles tocavam ali no garagem, ou moravam ali do lado, e era toda tinha uma coisa ali em cima, e pô, cachorro grande e tal. E enfim, também tinha ali um movimento underground que eu não conhecia muito, mas sabia que estava acontecendo alguma coisa, né? E aí a gente teve essa banda por um tempo que eu nem lembro qual foi, não sei se foi 2 anos, 3 anos ou 6 meses, não consigo lembrar quanto tempo foi. Mas foi bem intenso, assim, chegamos a tocar e tal. Lembra qual foi o primeiro show que tu viu, assim, que aí tu pensou, eita, é bom isso, hein? Quero tá lá na frente também. Cara, o primeiro show que eu lembro, assim, de impacto foi um show no Parcão, que era Pato Fu e Ultraman. Não sei o que era, mas era desses eventos aí que aconteciam, né? Não acontece mais em Porto Alegre. E gostava, assim, né, de ver Pato Fu na MTV e tal, e, pô, Pato Fu e Ultraman. Eu lembro que eu fui com meu pai e uns amigos, assim, e nessa época o Pato Fu tava tocando com o John tava com aquela piração de tocar bateria com umas paradas no corpo, assim. Bem nessa época. Então, e o show foi assim, pelo menos algumas músicas eu lembro. E a Ultraman ali também, meio que no auge já, eu acho, né, já era conhecido e tal, e aquela galera, assim, aquele clima de show grande, assim, pelo menos na época eu lembro que era isso, assim, né. Eu acho que esse foi o primeiro show que eu fui impactado, assim, por essas bandas. E até que ano, mais ou menos, tu tocou, manteve banda, teve essa rotina mais de envolvimento com a música? Cara, eu acho que foi até... Eu não sei, eu lembrando agora, eu não lembro quanto tempo a gente teve essa banda, mas talvez ali eu devia ter uns 17, 18, talvez. E aquela coisa, né? O cara terminou o ensino médio, e aí ali todo mundo na família já olhando com aquela cara, né? Tá, e aí, né? E aí, seus vagabundos. E é aquela coisa, né? Skate, música, né? E acabei o ensino médio e aí começa aquela coisa, sei lá, um tio conseguiu pra fazer um concurso não sei aonde. Aí um outro tio, vai lá fazer uma entrevista não sei onde. E enfim, outras coisas que rolaram, assim, na minha vida, na família, assim. É uma pressão muito forte, né, da sociedade pra tipo, meu, para de fazer o que tu tá fazendo, tu não é uma criança e vai trabalhar. Era basicamente isso, né. Então acho que o que eu tenho de memória é isso, assim, essa transição meio forçada que é de todo mundo, assim. Então, eu tinha 2 primos meus na banda, um começou a estudar, começou a faculdade, o outro começou a trabalhar, tava lá o dia inteiro trabalhando. Eu tava ali meio que batendo cabeça, não sabia o que ia fazer da vida. E a banda foi se dissipando, assim, né? E aí o sonho aquele de, pô, fazer música e tudo mais, meio que vai morrendo sem tu perceber, assim. Quando vê, tu tá ali o dia inteiro num trabalho de merda, que é o que aconteceu comigo. E trabalhando, e a música começa a ficar em segundo plano, assim, né? Então, deve ser a história de muita gente, né? Mas teve algum momento que tu pensou, assim, durante essa quase morte da relação com a música, assim, pensou, não, um dia eu vou voltar. Ou não, tipo, só foi, go with the flow. Cara, eu não sei se eu tive esse pensamento consciente, assim, um dia eu vou fazer, mas talvez inconsciente, porque o que eu falei, né? Eu nunca parei de compor, assim. Então sempre tive violão e guitarra, sempre tive, não importa o momento, assim, desde essa época sempre tive. Então sempre fazia alguma coisa, né? E aí em algum momento, assim, eu comecei a fazer e a guardar, né? Então escrever, né? Então sempre escrevi, tem, sei lá, mais de 100 letras e melodias e riffs e tudo mais. Então eu sempre tinha aquela parada ali, mas tinha uma questão aí, acho que até antes da pandemia, dá pra se dizer,
que é aquela coisa, assim, tipo, como é uma parada só tua, é uma parada só minha, assim, não sei, né, o que tem aqui, tô fazendo aqui, não sei se, se é uma coisa, eu achava legal, mas daqui a pouco eu via de novo e não achava tão legal, sabe? E também é uma parada muito amadora. Então, eu acho que com a maturidade, com o tempo, aí eu comecei a, não, peraí, talvez isso aqui seja legal, talvez dê pra, ou mesmo que não fosse legal, foda-se, né? Talvez dê pra fazer, e aí que me encontro aí em algum momento com o Marcel, e meio tímido, assim, eu falo com ele assim, cara, porque daí eu sabia que ele tinha produzido a banda dele, e aí meio tímido eu falei pra ele, cara, eu tenho um material aqui, contei a história pra ele, assim, ele, de repente, acho que até ele pensou, tá, deixa eu ouvir aqui, né, nem sei o que é. Como ouvinte, como consumidor, nesse tempo que tu estava mais afastado da música, tu seguiu tendo contato e tal? Sim, sempre. Não, isso aí sempre. A música sempre teve muito, muito presente, assim, né? Então, sempre gostei muito ali, claro, de... Enfim, também teve fases, assim, teve uma... Na saída da adolescência ali, né? Enfim, todo o consumo ali do movimento grunge, não sei o quê, e aí punk rock, hardcore, e punk rock melódico e tudo mais. Então, acho que vem em algum momento... agora pensando, né, com certeza influenciado ali pelo aquele movimento do nu metal, então comecei a... eu não gostava muito de metal na época que eu gostava de punk, até por conta da época que... Sim, as coisas eram as mais coisas eram meio separadas. assim mesmo, né? Eu não curtia muito, mas o nu metal foi muito forte, assim, né? Então, e aí a gente até tava conversando nos bastidores de, pô, tem alguém ali que é alguém da nossa galera que chega e mostra um Korn. E a gente, que é isso, né? E aí, pô, que interessante, a sonoridade. Então, acho que ali começou a abrir um pouco mais, assim, então eu tive uma época muito de... A partir do nu metal, daí de começar a voltar. E ouvir mais metal, e entender, e encontrar, tipo, o que me agradava mais e tal. E... Bom, também tem. Impossível também não ter ouvido rap ali no final dos 90 e 2000 também. Então, acho que os ambientes que eu frequentava, ainda bem, eram ambientes onde, tipo, muita gente ouvia muito rap. O skate também, na época, também a galera já tava ouvindo mais rap. Então, no início também aquela coisa, pá, não gosto, não sei o quê. E quando vê, pô, tá todo mundo ali, tu começa a entender, pô, isso aqui é muito bom. Então, mas a música sempre teve muito presente, assim, no consumo sempre. Né? Tu consegue identificar o que te atrai na música? É foda, né? Boa pergunta. Cara, eu acho que é a parada... Porque eu sou eu sou 100% assim, ó, cético de tudo. Completamente tudo. Eu realmente não... Não é nem que não acredito, é que é uma parada tão sem sentido pra mim, assim. Então, sou um cético, realmente cético. Como o Assim, pessoal não das é... exatas. É cético, não é nem, tipo, fala de signo já me dá um pouquinho de dor, assim, ou qualquer coisa. Então, e enfim, religião e tal, não é que eu seja anti-religião, qualquer coisa, mas é simplesmente não me pega, uma parada que nunca, Não desde conversa. criança, assim, né, não... E, mas pra te responder, acho que a música, o que me pega é essa parada meio transcendental, assim, tá ligado? Uma coisa que não tem muita explicação, assim. Tem algumas, a ciência responde algumas coisas, né, que a gente já entende o que pega, mas é aquilo, tipo, às vezes tu ouve uma música e, pô, te arrepia e bate, aí tu tem uma lembrança, aí tu lembra de um cheiro, aí tu lembra de uma pessoa. Então, cara, é uma parada transcendental, assim, sabe? Então, se é pra acreditar em alguma coisa e tal, se é pra ter uma religião, é a música, né? Como é que foi o processo de retomada da tua veia compositor e músico? E tipo, não, agora eu vou fazer um som. Vou botar na rua isso. Eu acho que foi ali na despirocada que todo mundo deu da pandemia, né? Então, aquela coisa de... Porque antes da pandemia trabalhava fora de casa, então é aquela função, né? Sair de casa, né? Tu passa ali um tempo no trânsito, não sei o quê, bababá. Na pandemia, ficamos obrigados ali dentro de casa e também com toda a função, né? De muita gente morrendo e tudo mais, aquela loucurada toda. Eu acho que é ali que me deu um pouquinho antes já tinha me dado esse start de começar a organizar as coisas, assim. Então tem, tipo, tudo muito bem organizado, assim, de tudo que eu já fiz em termos de composição. E eu acho que na pandemia eu comecei a levar um pouco mais a sério, assim, de tipo, tá, deixa eu filtrar um pouquinho mais isso que eu já tinha organizado.
comecei a filtrar e fazer mais. Então, acho que o start foi a partir daí. De pensar, cara, chegou a pandemia, já tô ali com... Agora já passou 5 anos dessa Sim, merda, né? brincando. Passou 5 anos. Mas, pô, já tô aqui na época, com 35 anos. Talvez dê pra fazer alguma coisa ainda, quem sabe, né? Não ficar só com a... Porque tinha aquele discursinho que todo mundo tem também, que é tipo, eu sou um músico fracassado, né? Nunca consegui botar na rua, nunca fiz nada. Então, foi a partir daí, assim, sabe? E quando tu retomou, na verdade, né? Teve a questão do desenferrujar, assim, de alguma maneira, ou a coisa fluiu de uma maneira natural? Cara, não, teve na verdade, teve o aprender tudo, né? Porque, tipo, o que eu fazia era, então, enfim, eu fazia composições, letras e melodias e tudo mais, gravava tudo e tal, mas de maneira bem, né, bem arcaica e despretensiosa, assim, né? Então, quando eu comecei, aí eu comecei a aprender, né? Então, aprender de fato como é pra fazer uma música. Então, eu conheci o Marcel assim, né? Por ter ido num workshop dele sobre produção musical. Porque na época eu tinha essa ilusão, vou aprender a fazer produção, né? Eu entendo um pouquinho, assim, por ser também da área de tecnologia, entendo um pouquinho. Mas a produção é uma coisa... Tem que ter uma dedicação muito foda para aquilo. E aí chegou no momento onde eu parei de estudar produção, porque eu pensei, cara, se eu ficar querendo estudar produção, eu não vou fazer música. Aí então eu conversei com o Marcel pra que ele viesse, assim. Então, tipo, o processo não foi de tirar a ferrugem, foi de aprender mesmo. Tipo, aprender a ir muitas coisas. Então, sei lá, fiz aula de canto, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha feito. Que cantava ali do meu jeito, sem técnica nenhuma. E, pô, aí também com a ajuda do Marcel, né? O Marcel falou, cara, tu não quer fazer uma aula de canto? Vou te indicar aqui. Me indicou o Tom Zinski, né? Fiz também um tempo aula de guitarra e tal, mas pro jeito que eu quero tocar, pra mim, eu já tô no limite, não quero aprender a tocar mais. E então eu fui aprendendo coisas pra conseguir chegar no resultado do disco, assim, sabe? Então, fiz ali mais ou menos um ano de aula com o Tom. Bom, aprendi o que eu sei, o que eu não sei, pra onde eu posso ir e tudo mais, e técnica e tudo mais. Então, pô, beleza, isso aí. E aprendi, enfim, a fazer parte de uma banda de verdade, né? Então, porque, pô, aquilo lá ficou no passado. Sim, a experiência pregressa lá de ter uma banda era muito jovem. Muito jovem, aquela coisa de jovem, né? Tipo, sei lá, a gente chegou a fazer 2, 3, 4 shows, não sei. Mas enfim, uma coisa que é quase uma memória inventada, assim, né? De tanto tempo que faz e, sei lá, pra quantas pessoas foi e tal. Então foi um processo e tá sendo ainda, né? De aprendizado mesmo. Tipo, postura em palco pra cantar. O processo de, como gerenciar uma banda. Porque o Marcel é o meu produtor, mas eu sou o produtor executivo, né? Então quem tá bancando essa merda sou eu, né? Então também tem que, tipo, como é que vão fazer? Aí também tem que pensar isso, né? Operacionalizar o bagulho. Exatamente, então tem que estudar isso. Fizemos de um jeito, gastamos demais aqui, Marcelo, nisso aqui. Não dá pra fazer assim, picotado assim, então eu vou gastar demais, vou gastar um dinheirão na produção. Vamos mudar, tá, vamos fazer assim. O próximo disco já estamos pensando, cara, vamos fazer diferente. Então, aí também vem muito da minha experiência fora da música, que já tenho empresa há mais de 10 anos e trabalho com tecnologia e blá, de alguma maneira me ajuda nessas coisas, assim, sabe? A meio que liderar e gerenciar a minha carreira na música, assim. Porque a parada da música é aí que tá, né? Complementando o que tu falou de aprender, é uma das coisas mais interessantes da música que, quando o cara tá fazendo som, é que sempre tem uma coisa nova, né? Sempre tem uma coisa nova. Se tu estuda, tem muitas coisas novas e pela absorção, assim, quase que por osmose, tu também vai aprendendo coisas, o que é muito interessante, né? Mas, devaneios à parte, a tua ideia, quando tu, enfim, ali na pandemia, surtou, vou me agarrar na música. A ideia era fazer um disco ou era tipo, sei lá, vou gravar um som e quero só ver a minha música rodando por aí? Cara, na verdade foi aos poucos, assim, primeiro era gravar uma música, sabe? Fazer um EP, não sei, sabe? Nem tinha muita ideia disso, assim. A primeira era validar isso, assim, será que eu consigo transformar esse material que eu tenho aqui em alguma coisa que seja, que outras pessoas possam ouvir, que possa se tornar realidade? E aí logo no início do processo, assim, a gente decidiu assim, cara, isso aqui dá um álbum. Vamos focar em fazer um álbum.
né? Também já tinha... Sempre volta essa discussão, né? Fazer EP, fazer álbum, fazer single e tudo mais. Mas eu acho que quem é da nossa geração, assim, tem um certo apego e eu concordo com esse apego, porque é uma parada meio... Cara, é o teu trabalho ali, querendo ou não, eu já tô, sei lá, 2 anos no processo desse disco. E, bom, tem que ser um disco, né? Tem que ser, tipo, o momento do registro, né? Na história minha de música. Bom, tem aqui, tem uma coisa, né? Por mais que, sei lá, não sei se vou fazer um vinil ou não, mas é praticamente uma coisa que tu pode pegar, tá ligado? Então, tipo isso. Cara, e como é que tu idealizou, sabendo que ia ser um disco? Como é que tu idealizou, por exemplo, capa? Sabe, a parte da arte, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, essa parte de gerenciamento da direção executiva mesmo ali. Cara, também fui aprendendo muito, assim, e utilizando, enfim, o conhecimento que eu já tinha por conta da vida e dos meus outros trampos, né? Então, uma coisa que eu fiz bastante e que eu acho que não é receita, assim, mas é uma parada que se prova que funciona muito bem, mas eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer, cara, é se cercar de pessoas, né, que consigam te ajudar a fazer o projeto do jeito que tu quer. Né? Então, o projeto do jeito que eu queria, também ser um pouco meio paranoico, assim, pô, eu queria fazer uma coisa muito bem feita, assim, né? Então, desde da conversa com o Marcel e de pensar no conceito do disco e tudo mais, até chegar onde chegou, eu tinha bem definido na minha cabeça, assim, o que eu queria e das minhas limitações, assim, sabe? Então, tipo, por exemplo, as artes do disco. Então, tipo, falei com muita gente e pesquisei muito, quem tava fazendo, como que tava fazendo, por quê, blá, blá, blá. Então tá, então já sei mais ou menos o que eu vou fazer. Então, com exceção da I Don't Wanna Die Young, todas as artes do disco são feitas pelo Gustavo Serrano, que é um cara que eu já conhecia aí de outras relações, aí até com a tecnologia. E é um cara que é um puta artista, assim, já fez capa de disco aí, sei lá, da Cachorro Grande, do Gross, de Raul Seixas, ele fez aí uma Rock in Rio. Rock in Rio, pô, baita de um artista, eu tinha o contato dele e falei com ele, cara, expliquei a temática pra ele, falei, cara, quero fazer isso assim. Ele, bom, vamos lá. Então, e a mesma coisa vale pra, tipo, sei lá, os músicos da banda, né, quem tá ali e tal, que são excelentes músicos e tudo mais. Vale pra assessoria, que é o senhor que faz, assessoria de imprensa, as redes sociais, trabalho nas redes e tal, essa estratégia de como levar esse trabalho para um outro nível, assim, né? Tipo, e conseguir alcançar mais pessoas, assim. E também uma coisa importante que é o fazer parte de alguma maneira desse mundo real, assim, né? Que é tipo, estar presente nos bares, nos locais de show, conhecer as pessoas das bandas, conhecer os produtores e entender, né, esse meio aqui, nesse caso, fazendo um zoom em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma parada que eu venho fazendo há anos também, assim, que cara, é meio que um trabalho não considero trabalho porque, enfim, é uma parada que eu gosto, né, de ir em show, mas eu considero uma parte, pelo menos eu penso, cara, tem que ir nesse show aqui, tem 4 bandas que eu não conheço, tem a produção do fulano da fulana, não conheço, preciso lá, preciso me apresentar, preciso conhecer, preciso tirar uma foto lá, preciso não sei o que, conhecer a galera das bandas e tal. Bom, eu sei que eu sou um privilegiado de poder fazer isso, né? Todo mundo que pode, nem todo mundo que quer ou que acha isso relevante. Eu, pro trampo que eu faço e pra onde quero chegar com o que eu tô fazendo, pra mim é essencial. É uma parada que eu faço e levo muito a sério, assim. Então, tipo, de poder chegar num lugar e, sei lá, tá a pessoa da banda tal e saber que eu tô ali e, pô, rola que, pô, o Jadson veio aqui no meu show. Então, de saber que num próximo talvez ele vai ir, ou que a gente vai trocar uma ideia ali e tudo mais. E se quiser burocratizar, é um trabalho de relação aí, né? Mas é que é diferente porque essa coisa do rolê é isso, né? O cara gosta, e eu acho que isso também é meio essencial pra quem tem banda assim, que tá circulando, né? Senão fica uma parada meio... Venham a mim, mas eu não vou até você, sabe? Até porque eu não tenho muito tempo pra isso, né? Tipo, já tô com uma carreira que eu comecei tarde, né? Então muita coisa também tem isso. Muita coisa eu faço que não tem esse tempo assim, né? Tudo bem, fiz 40 anos agora, mas tem todo esse tempo de esperar as paradas acontecerem e tal. Então também faço uso, né?
das condições que eu tenho de fazer isso acontecer, de me fazer presente nos lugares e de ter um time na minha volta que me ajuda a fazer com que isso aconteça, porque eu sei que isso dá resultado e tem dado resultado. E planos pro futuro? Qual que é a ideia daqui pra frente? Agora sai o disco dia 11 de abril. Qual é a ideia pra esse ano e qual é a ideia pra, enfim, novos trabalhos? Cara, pra esse ano a gente quer seguir fazendo show, assim, quero seguir fazendo show. A gente já tem alguns shows marcados. Sair talvez um pouco do eixo aqui de Porto Alegre, talvez mais para Rio Grande do Sul, interior, e talvez pegar aí São Paulo, Rio de Janeiro, não sei. Então a ideia é conseguir ter essa experiência de fazer shows em outros lugares e levar o disco, né? A gente tocar ao vivo esse disco cada vez mais. Então esse é um dos planos para 2025 e claro, tem uma questão aí que é o próximo disco, que já tá decidido que eu vou fazer. Então já tenho, né? Eu comentei também antes nos bastidores, já tenho música, já tá tudo na mão do Marcel. Então ele já deu os pitacos dele, cara, isso é legal, isso não é legal, aqui tem estética, aqui não tem, vamos condensar. Então a gente já tem um caminho de estética do novo disco. E aí tem o peso da experiência do primeiro, né? Então quero fazer mais rápido, quero fazer ainda melhor, ainda com mais qualidade, ainda com mais empenho em cima e tudo mais. E acho que o plano é esse, assim, não sei se lançar o disco este ano, um novo disco este ano, mas trabalhar no disco a gente já tá trabalhando, assim, que é tipo composição com a banda, a gente levando até chegar ali pro Marcel e ele conseguir fazer o trabalho de produção dele. E eu acho que é isso, cara, fazer show, conseguir colando nos espaços e tal, seguindo a divulgação, seguir também. Tem aquela coisa que muita gente acha ruim, eu também acho ruim de certa maneira, que é tipo, esse mundo de agora, né, com redes sociais e as plataformas, não sei o que, tu tem que estar sempre ali, né? Pô, tu tem que estar, basicamente, tu é refém daquilo ali, né? Pô, tem que ter sempre música, tem que ter sempre post engraçado, ou um post político. Tu sabe Gerar bem, engajamento. Né? Gerar engajamento e tudo mais. Por um lado é uma merda, mas por outro, cara, eu tô levando como faz parte, assim, não sou daquela vertente que tem uma galera que produzir conteúdo é a tarefa do músico e tem que levar em consideração. Acho que cada um faz o que tá afim e não no nível que tá afim. Eu acho que em certo nível eu tô afim. Que converse com a música que eu tô fazendo. Falou algumas vezes do Marcel, que é o Marcel Bittencourt, que é baixista e produtor do disco. E agora no próximo bloco a gente vai conhecer o Marcel, não só o Marcel, mas também o Rodrigo, guitarrista, e o Renato, baterista. E aí a gente fala com a banda Jadson e ouçam o disco Live Fast, Die Old. Seguindo então com o nosso podcast sem nome para falar sobre a história do Jadson, agora a gente conversa com a banda Jadson. Aê. Então aqui à minha direita, o Marcel, que assumiu as funções de baixista e produtor, o Rodrigo, guitarrista, e o Renato, baterista. Ali não vou apresentar, porque o Jadson já estava participando antes aqui com a gente, né? Guitarrista e vocalista, mas enfim, né? Gurizada, como que vocês conheceram o Jadson? Na verdade, como que essa banda se agrupou, assim? Como que começou toda a história de vocês como uma banda? Tem que ser o Marcel. É, culpa é do Marcel. Bom, Culpa do Marcel. como é que isso tudo começou, né? Muitos anos atrás, questão de mais de 10 anos, eu organizei no Mondocane, né, que o senhor conhece muito bem, Sim. né, um dos bares Ouvi mais falar. legais de Porto Alegre, uma série de eventos chamado Talk Music, que era sobre 5 assuntos que eu julguei na época relevantes para a nossa cena aqui e aprender um pouco mais sobre isso. E eu lembro que eram música e imprensa, produção musical, produção executiva, direito autoral e produção de festivais. E num desses eventos o Jadson estava lá. E lá foi o nosso primeiro contato, foi onde a gente trocou uma ideia pela primeira vez. Passam-se 2 anos, lançamento do primeiro álbum do Rebel Machine. O Jadson ouviu, gostou do disco, e o Jadson tinha um podcast na época. Muito antes de podcast ser modinha, né, galera? Verdade, Tipo, verdade. era quando o podcast era uma ferramenta e 50 ouvintes era um sucesso. Not for Sale podcast. Not for Sale, fantástico. Nome muito bom também, né? Muito bom. E a gente foi convidado, o meu irmão e eu, para falar sobre o disco do Rebel Machine lá no Not for Sale. Foi mais um contato que a gente teve. Posteriormente, o Jadson estava com um projeto que era meio que o embrião
do que é o novo rock gaúcho hoje. Me chamou para conversar sobre isso, e o Homero também para falar sobre isso, mais um contato que a gente teve, e a gente foi criando afinidade ali sobre isso. Um belo dia, o Jaidson entra em contato comigo dizendo, cara, tem uma série de composições aqui, toco desde a adolescência, continuei compondo, nunca me afastei da atividade criativa nesse meio tempo, e agora chegou o momento da minha vida que eu quero organizar isso e botar isso dentro de uma obra completa e de um álbum. E me convidou para produzir. E eu falei, me manda o material todo, eu quero ouvir o repertório. Ouvi o repertório, gostei, identifiquei muito potencial ali em muitas daquelas músicas. E foi onde começou a produção. Só que o Jaidson precisava de uma banda, né? E eu chamei 2 pessoas que eu confio, que eu considero muito competentes, que são... Eles não puderam vir, então veio eu e o Renato. Não, mas isso é interessante, né? Porque lá na ideia inicial... Não era pra eu vir. Não, na verdade, não. Não era Antes disso, eu não queria uma banda, né? Foi uma conversa que a gente teve. Eu queria um produtor e a banda ia vir pra gravar o disco, gravar as músicas e deu, né? Sim, a gente trabalhou com essa possibilidade no começo de apenas músicos contratados no disco. E aí surgiu o nome do Renato para gravar bateria. E no primeiro single, I Don't Wanna Die Young, a gente ainda não contava com o Rodrigo. Quem gravou as guitarras foi o Fabrício Araújo, que era guitarrista do Not So Easy, guitarrista do Blood Karma Foundation. E hoje está morando na Irlanda e ele gravou de lá as guitarras e são as guitarras dele que constam exclusivamente nessa música. Aí o Fabrício, em determinado momento, não pôde assumir mais faixas e eu pensei, quem que eu ia chamar, né? Nisso eu já estava com o Rodrigo como meu professor de teoria musical. E o Rodrigo é um cara que atuou muito nessa cena de Porto Alegre, mas que estava um pouco afastado. E aí eu pensei, cara, o Rodrigo tem um conhecimento técnico Touro perdido. Interessante, é um cara que Obrigado. é super aberto pra música, é uma pessoa agradável, boa de conviver. E aí eu convidei o Rodrigo topou. Mas tinha uma preocupação grande também no convite, que era tipo assim, será que o Rodrigo tem mão pra tocar hardcore? Será que... Né? Não, Aí não tinha, né? Aí no é final outra se coisa, provou que né? não tinha. Aí a gente vai chegar lá. Realmente essa preocupação existia, né? Existia, sério? A gente teve que piorar o Rodrigo um pouco, toca né? muito bem, a gente teve que fazer isso. Eu sou uma vítima. Porque o que acontece? O Rodrigo, pra quem não sabe, ele é um cara que ele tem uma formação em música pela UERGS, né, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. É um violonista clássico, é um ótimo guitarrista, como vocês vão poder ouvir no disco. Mas será que ele ia tocar essa parada suja, agressiva? Essa era uma dúvida que a gente tinha. E foi por isso que eu fiz uma playlist de desgraça pro Rodrigo ouvir. E a gente trabalhou com ele para chegar nessa sonoridade que hoje ele aprende apresenta. A tocar isso, Exatamente, é isso aqui, cara, essa sujeira aqui, meu velho, ó, ouve aí. A gente não quer saber do teu João Bosco aí, tá? Ouve isso aqui, A, B e C aqui. E aí deu tudo certo. No estúdio, a gente teve uma afinidade muito grande e rápida. Eu acredito muito na química entre os integrantes de uma banda na hora de tocar. Então, o que acontece dentro da sala é basicamente o que a gente tentou refletir no álbum. E desde então a gente está com essa formação ao vivo. E foi muito massa a nossa formação e o nosso encontro pro show em fevereiro do ano passado, né? Faz 1 ano que a gente tá tocando junto, 1 ano e pouquinho que a gente tá tocando junto, né? E a gente se juntou na corrida e, o Fabrício não vem. O Fabrício não vai conseguir vir tocar. Perdeu o ônibus. Ele perdeu o ônibus. Vim eu. Então vamos tocar. E foi bem rápido, assim, né? A questão de lapidar as músicas, assim, ela foi muito rápido e fácil. Mas a gente tocava junto desde sempre. E foi a pré-produção do disco também, né? Exato. Uma parte da pré-produção do disco também, né? E eu acho que isso é importante, a gente já falou em outros momentos, mas vale falar aqui que a grande riqueza do disco, assim, uma das riquezas do disco é justamente isso, né? Porque, beleza, a ideia inicial era, vamos fazer aqui, a gente vai chamar música, tem o Marcel de produtor e tal, mas como aconteceu isso de a gente ter essa afinidade e a gente também ter essa liberdade criativa na música, todas as músicas têm contribuição de todo mundo, assim, né? Então,
E as influências de todo mundo Isso e é que tudo é muito mais. louco. São Isso é muito 4 louco. mundos completamente diferentes. Diferentes e que dão, né, aquele tempero, assim. E né? a gente é irresponsável a ponto de juntar isso e fazer um troço sensacional, né? E por que Isso. vocês acreditam que funcionou? Em princípio, um grupo tão disparo de pessoas, assim. Eu acho que o principal é aquela coisa de deixar o ego de fora. Nunca teve entre nós assim, toca tal coisa. Mas isso aí não é legal. Nunca. Até pro Rodrigo, é músico de verdade, sempre foi numa boa, faz tal coisa, ele aceitava de boa, assim. No caso do Rodrigo, era não faz isso, Rodrigo, né? Mas eu acho que a gente... Tu fala do Rodrigo, mas a tua fama por aí é de virtuoso também, né? Mas eu engano bem. Mas eu não sou músico de verdade, né? Mas é basicamente a gente aceitar, ouvir o que eu tenho a dizer, né? E ter humildade de falar, de repente isso é legal, isso não é legal. E todo mundo, o Jadson deu liberdade total pra gente. Isso acabou contribuindo para que a gente não tivesse nenhum receio de dar qualquer opinião em qualquer parte de determinada música. E tem os exemplos que são legais, né? Que é exemplo do Renato com as ideias dele de bateria e influenciar, sei lá, na melodia cantada e na guitarra, porque ele deu uma ideia na bateria, pô, e se fizer uma parada aqui, isso é literalmente o que aconteceu, né? Se botar uma parada aqui, bom, aí tem que mudar a guitarra, aí muda, bom, mas tem que mudar o baixo, mas daí a letra tem que mudar aqui, a gente tem que cortar também. E isso tem no disco, assim, então isso é muito rico, assim. Né? E o que é muito legal é que todo mundo trouxe coisas, mas não pra si, pra música. Eu acho que isso foi fundamental, sabe? Todo mundo tem experiência suficiente pra saber que tem algo maior. Tipo, nós somos muito maior do que a soma de nós 4. Eu acho que essa que é a grande sacada, sabe? O disco é muito maior do que a soma de nós 4. A gente não faria isso nem perto sozinho, né? Eu acho que bom, não sei quando que esse podcast vai sair e tal, mas a primeira música, que é a que abre o disco, eu acho que ela consegue sintetizar um pouco isso, né? Que é a She Never... faixa título, né? Não, a primeira vai ser a She Never Even Tried. Essa é a primeira. E a gente escolheu justamente, o Marcel e eu conversando sobre, qual vai ser a primeira música do disco. A gente até inverteu, antes seria a Live Fast Die Old, mas a gente inverteu justamente porque essa música, ela é uma música curta e é uma música que eu acho que tem todos os elementos do que o disco vai ter, assim. Então dá uma ideia, assim, o que é isso aqui? Bom, essa mistureba. E ela é um Frankenstein, né? Uma mistureba. Mas que é um Frankenstein sensacional, né? E no meio do ensaio lá, brincando, fiz uma levadinha daí, vamos meter uma guitarra aqui, não sei quem. Quando vê, a música aumentou, ela era muito menor. Vamos meter um reggae, que foi o Marcel, acho que teve ideia. Não, é porque no meio do ensaio assim, eu peguei e comecei a fazer levadinha reggae, o Marcel começou a tocar a música reggae, daí o Rodrigo já... vamos meter um reggae na música aqui, então. E aí depois tinha uma parada meio System of a Down também, e vamos voltar crescendo e tal. E nisso, as composições originais, o produto final agora que vai sair no disco, vocês perceberam muitas mudanças das composições originais, por exemplo, como o Jadson te apresentou as músicas? Sim, é muito diferente. Porque assim, o material que eu tive acesso, logo depois daquela primeira conversa... Essa primeira conversa era 2022. Era 2022, por aí, 2022, 2023. Nessa conversa, o que o Jadson me mandou foram cerca de, sei lá, talvez 30 demos, todas elas muito primitivas. Uma guitarra e uma voz. Às vezes só uma voz no celular, às vezes só um riff. Só isso. Mas eu também, eu tenho essa capacidade de identificar numa gravação primitiva o potencial daquela faixa lá na frente. E a escolha de repertório ela foi muito regida por isso. Né? Tá muito diferente. Sim, eu ouvi a demo de I Don't Wanna Die Young, eu ouvi o produto final, realmente é bem diferente. Mas tu consegue identificar nitidamente que a essência daquela música ela permanece. Eu costumo dar o exemplo do motor do carro, sabe? O motor do carro tá em todas as faixas ali, mas o que vai botar em volta desse motor diferencia. Pode usar o mesmo motor para baita exemplo, modelos de carro. Então fica bem diferente. Principalmente vindo do único que não dirige da mesa. Exatamente, eu sou esse tipo de gente, cara. Eu sou esse tipo de incoerência ambulante, entendeu? É isso que eu sou. E para além da música, como a banda impactou na confecção do disco, por exemplo, escolha da ordem das faixas, sugestão
de arte, de como se trabalhar, assim, enfim, como vocês trabalham isso dentro da banda como... É ditadura, né? Aí eu que escolho e ponto E foda-se. Não, mentira. Mas a grande maioria eu fico de responsável mais pelo conceito, mas sempre com o pitaco do Marcel e às vezes dos guri também, né? Sempre manda, pô, olha só, tamo indo pra esse lado, tamo indo pra esse. Aí, pô, legal ou não tão legal. Mas como eu tenho enfim, tô mais íntimo com a obra, então as artes, o que veio a partir dali veio um pouco da minha cabeça, mas claro, de alguma maneira ou outra tem influência de todos que estão ali, né? Porque, enfim, a música virou, né, outra coisa e acabou influenciando para tipo, a arte as artes que a gente acabou de desenvolver. Vocês aparentemente realmente se dão bem, né? O que vocês acharam do produto final dessa obra coletiva que é o Live Fast Die Old? Cara, eu sinto que todo mundo ficou muito orgulhoso, cara. Sabe? Eu sinto que todo mundo ficou muito feliz e uma coisa que eu sempre busquei como artista e continuo buscando como produtor é gerar trabalhos que eu ouviria como fã. Sabe? É básico. Eu acho que isso é muito importante, né? O Rick Rubin costuma falar que tu tem que ser tua primeira audiência, teu primeiro público. Né? E todo mundo ficou satisfeito. Tanto que todo mundo ouviu o disco mais vezes. Né? Então a gente tá feliz, cara. A gente não chega àquele ponto do que o Pearl Jam dizia, de que fazia música só para 5 caras que eram eles mesmos. Eu acho que isso também não é verdade. Quando tu é um artista, eu acho que tu quer tocar o coração das pessoas e quer ter essa troca com o público. Mas a gente ficou muito satisfeito. Até porque as músicas, como a gente falou aqui, cresceram muito. Né? E vieram sugestões musicais que vieram das bagagens de todo mundo. Cara, tu tem aqui um cara que, quando eu ouvi as demos, para mim ficou muito claro que o terreno era algo entre o punk e o rock alternativo. Só que tu tem aqui nessa banda um baterista de heavy metal, um violonista clássico, um baixista de hard rock e pessoas que ouvem muita música. Não é porque o Renato é um cara que toca heavy metal que ele só ouve heavy metal. Isso é um erro muito recorrente das pessoas, né? Achar que porque tu faz determinado tipo de música, tu não ouve outras. Então, se tu ouve Live Fast Die Old do começo ao fim, tu consegue identificar ali, eu vou chutar assim, ó, pelo menos 10 estilos de música diferentes que estão incorporados nessas faixas, ou por sugestões das pessoas envolvidas, ou por influência das suas bagagens musicais, que não são pequenas não, cara, dessas pessoas aqui. Dentro dessa complexidade, vocês acharam que o processo de fazer o disco, gravar, em tudo que envolve, foi tranquilo? Foi tranquilo e rápido, né? Porque Foi. como a gente ensaiou para fazer um show lá em fevereiro do ano passado, a gente meio começou a ensaiar e a lapidar as músicas muito rápido. Eu gravei o disco no meio do ano, acho que foi, né? 2 dias. Em 2 dias eu gravei a bateria toda em 2 dias. E... Com o pé detonado. Eu tinha recém rompido o ligamento do tornozelo e gravei o disco uma semana depois. E, cara, foi muito rápido. Até complementando a resposta do Marcel sobre o disco, o que mais me pega nele é que ele soa com a energia que a gente tem ao vivo. Porque não só ao vivo como ensaio, a nossa vibe é essa daqui. A gente se curte, a gente se diverte, a gente dá risada. No palco, uma vez um olhando pro outro, fazendo alguma careta, falando alguma coisa, dando risada. E a nossa vibe é essa, porque nos dá prazer estar junto, trabalhar junto e tocar essas músicas. E quando a gente ouve o disco, é basicamente esse sentimento. Eu, puta, ia fuder, eu me reuni com essa galera e gravei um disco que me dá orgulho, saca? Sim. Então é basicamente isso aí. Foi muito rápido e fácil, assim, não só apesar de eu não gostar muito dessa palavra, tá? Não só por causa da sinergia entre as pessoas, mas muito porque o trabalho de pré-produção foi muito bem feito. E a gente também tem que agradecer a quem? Aos gloriosos Telecines, né? Que nos convidaram para aquele show lá no Gravador e fizeram ali uma aceleração do processo de pré-produção. A pressão, né? Que não significa que ela foi desleixada. Foi uma aceleração muito focada pra gente deixar as músicas de uma forma viável de apresentar ao vivo. E 80%, 90% da pré-produção foi para se preparar para tocar ao vivo com os Telecines. Com a Frau, né? Não. Foi o show de estreia da banda, né? Foi o show de estreia da banda. Então foi do ano passado, né? E eu me lembro... Antes ainda teve o radar, né? A gente ia correr mais, né? Também radar. Isso, Radar na quinta, show na sexta. É verdade. Porto Alegre tá num momento que tá rolando isso, assim, eu tenho identificado bandas novas de caras experientes, assim, junta-se uma galera que já tem uma bagagem
cria uma banda nova que é muito legal. Isso como facilita o processo de produção, cara? Porque se a pessoa já tem uma experiência de estúdio, já tem uma experiência de composição, já tem uma experiência de trabalhar com produtor, tudo isso facilita bastante, cara. No nosso caso, a gente foi beneficiado por isso também. O Jadson comentou que o álbum, ele é... Não oficialmente, mas ele é dividido em 3 momentos, né? As temáticas, assim. Isso teve algum reflexo no instrumental? Ou, na verdade, isso foi depois que vocês perceberam que era o primeiro momento lá das relações interpessoais, digamos, o momento crítica punk rock e o final mais tipo, vai acabar essa merda mesmo. Eu acho que... Apocalíptico. Eu acho que vem bem do... Apesar de ter alguns acasos aí, eu acho que começa no trabalho do Marcel, lá no início, de querer criar um conceito e identificar um conceito das músicas que eu tinha e de me propor para que eu fizesse outras músicas, né? Então, várias músicas surgiram durante esse processo, né? Então, quando a gente fechou, bom, são essas as 9 músicas que estão no disco, eu acho que ali, na minha cabeça, tinha uma certa lógica, mas na hora da gente colocar, bom, em qual ordem isso vai aparecer no disco, aí é que eu montei essa estrutura que para mim fez sentido, que é dividir em 3 blocos, né? Então, mas e algumas coisas foram por acaso, assim, né? Aí eu identifiquei depois, né? Não, peraí, tem 3 músicas aqui, que elas estão indo mais pro final. Eu acho que a Misery é que a gente sabia desde o início que seria a última música, é uma música mais lenta, que também é uma música que eu fiz no violão, melodia, e muito simples, e que foi crescendo, e várias ideias, e virou o que virou, que é uma das músicas mais legais do disco, assim. É uma música de arrepiar. Todas as vezes que eu escuto ela, arrepia eu também. E me emociona pra caramba, assim, muito orgulho dela, né? E eu acho que começa antes também. Eu acho que começa, não é puxar o saco do patronal aqui, mas eu acho que começa antes, porque tem uma bagagem, tem uma inteligência. Boa. Isso é óbvio, mas eu não consegui fazer, mas isso é óbvio. E o Jadson teve vários momentos desses, assim, sabe? Puta, isso é óbvio, isso é tão legal, isso é tão... Sabe? A gente escuta isso e pensa, cara, é isso, tá na cara, sabe? E tem coisa que a gente vai gravar agora, que precisa gravar, que tinha que ter gravado no passado, mas que a gente tem que gravar agora, que isso é óbvio e tá ali, tá pronto, sabe? Né? Como assim vai gravar? Tá lançando o disco, já vai gravar coisa nova? Tem coisa nova. Tem coisa nova. Aqui trabalhamos, amigo. O processo criativo não para. O homem é bom e o homem é uma máquina de criar boas ideias, assim. A gente já tem, no mínimo, umas 12 músicas novas aí pra trabalhar. O Enredo no próximo ano já tá sendo feito. É isso aí, já escolhemos o carnavalesco, a temática já tá indo e já vamos embora. Tu falou que ouve Misery e se arrepia, se emociona, né? Que gosta de ter feito isso. Muito. Vocês têm uma faixa preferida no disco, cada um? Eu tenho. Eu tenho. Somos Só Carbono, pra mim é... Por quê? Não sei, cara. Ela é muito foda. Não, a música me tocou, assim, instrumental. A música o mais curto é Somos Só Carbono. Aproveitando o ensejo, uma pergunta direcionada pra ti mesmo, que é... O Marcel diz que tu é um cara do heavy metal, né? A minha visão é que tu é um cara que é versátil, digamos assim, que é um cara que toca bem. Como é que foi te adaptar, digamos, a essa sonoridade mais... Não simples, mas mais alternativa, mais punk rock, que não requer tanta quebradeira, tanta virada e tal. Cara, pra mim foi... É que assim, ó, apesar de eu tocar numa banda de metal, eu sempre toquei em muitos estilos. Já toquei na noite, gravo. Eu já tive dias de eu ir lá e gravar um sertanejo, um pop, um MPB e metal no mesmo dia. Eu vou pro estúdio e aproveito e gravo tudo de uma vez só. E muito do que a gente toca com o Jadson eu ouço. Eu não ouço só metal. Aí eu vou lá e aí, eu vou pegar mais hardcore. Eu ouço hardcore. Até tem faixa, eu olho assim, cara, isso é quase um Biohazard na minha cabeça, assim. A minha referência é boa. Saca? E eu curto pra caralho Biohazard. Então, pra mim foi sentar e tocar. E aí, quando eu fui gravar o I Know Wanna Die Young, foi legal, porque o Marcel falou, não, vamos usar um bumbo grandão, uma caixa mais funda, um tambor mais grave e tal. Eu falei, do caralho. E gravei uma bateria que não era minha, mas era toda mais pesada. E eu curto experimentar sonoridades, apesar de ter a minha própria sonoridade. Então, pra mim, não foi nada complexo ou trabalhoso.
ir lá e gravar a música do Jadson, né? Porque no disco, quando a gente foi gravar, a maioria eu lapidei como eu... Não como eu quis, mas como a música pedia, né? Então pra mim foi prazeroso pra caralho. E ao vivo eu sempre mudo um pouco, então ao vivo sempre vai ter mais pedal duplo, mais virada, sem atrapalhar a música na medida do possível, mas sempre vai ter algo mais, porque eu sou fã do batera aqui. Ao vivo é um pouco diferente. Tipo, eu não quero tocar igual o disco, se for pra tocar igual o disco, ouve CD. Ao vivo eu quero mais energia. Então ao vivo eu tento dar um pouco mais de energia. E os demais... Eu acho que o processo de gravação pra mim foi muito massa. Foi muito massa mesmo. E foi um processo que há muito tempo eu queria reviver. Né? Eu já tive a oportunidade de gravar com alguns trabalhos, né? E tive um trabalho que foi muito importante pra mim. Foi um trabalho que eu digo assim, foi um divisor de águas pra mim. Em 2003, com uma produção produzida pelo Cal Neto, tecladista do Papas. Né? E foi um trabalho que eu digo assim, ali eu aprendi a gravar. Né? E nesse trabalho, eu consegui superar um monte de coisa que a gente tinha feito lá. Sabe? Então, de ter toda a condição de gravado, de ter um objeto artístico muito inteligente, muito bacana. E aí tá, ok. Então agora vamos usar uma técnica que a gente conhece, que a gente sabe. Vamos gravar camada de guitarra, vamos sobrepor coisa, vamos fazer arranjo, vamos fazer um monte de coisa, vamos dobrar a guitarra pra caramba. Tem uma cena do Rafael dando risada assim... essa música tem 2 minutos, tem 30 canais de guitarra. Né? É importante referir, né? O Tom Zinski e o Rafael Siqueira, meu irmão, contribuíram muito demais, no né? resultado. Porque não é só o cara lá apertar o REC, né? Sim. O Tom e o Rafael trabalharam muito e acreditaram no disco e pegaram junto conosco o tempo todo, assim. Tipo, o disco é muito produtor. Porque todo mundo trabalhou junto e o resultado é esse disco. Eu quero deixar aqui um agradecimento pro Rafael, explícito. Rafael, eu te amo, um beijo, tá? E na madrugada, antes do aniversário dos guris, eu fiquei até às 5 horas da manhã gravando o e-bowl com o Rafael. Era o nosso último dia de gravação, né? Tu tinha gravado voz, o Rafa tava virado, e o Rafa, não, vamos lá, vamos gravar. E a gente gravou um monte de camada de e-bowl e vocês vão aparecer, vocês vão perceber aonde estão esses e-bowls e o que é o e-bowl depois, né? E, cara, 5 horas da manhã tava o Rafa lá e eu exausto, e eu não aguentava mais o Rafa. Quer mais alguma coisa? Eu não, cara, eu acho que deu. Café. Eu acho que deu. Eu vou Mais um canal de guitarra. mais um canal de guitarra. Eu quero morrer. Ah, mas tu não respondeu qual que é a tua faixa preferida, se é realmente Misery, por quê? Psilocybe. Minha faixa favorita é Psilocybe. Por quê? Pelo peso que ela tem. Ela tem um peso que ela não é em Fá sustenido. Essa é uma piada interna nossa. Ela é em Fá, né? E foi uma das primeiras que eu ouvi assim e pensei, opa, tem uma coisa aqui que é muito além de um hardcore, que é muito além de um punk, que é muito além de uma caixinha, né? E que tem muito mais coisa aqui, tem muitas outras camadas aqui, né? E aí foi a primeira que eu ouvi uma prévia, alguma coisa, um ensaio, alguma coisa que o Marcelo me mandou. Eu, opa, isso aqui é legal. A bateria dela é muito... Isso aqui tem um peso sensacional, isso aqui tem uma força, e guitarristicamente é uma música simples. Não é nenhuma música que eu faço um monte de malabarismo, um monte de coisa, mas isso é bobagem, porque a música é incrível, né? A guitarra tá ali pra servir a música, é isso que interessa. E é isso que importa, né? E ela é pesada pra caramba e ela é incrível. Tá pensando o tempo inteiro, ele nem ouviu. Cara, eu faço 5 minutos que eu tô pensativo aqui com relação a isso, né? Quer que eu escolha pra ti? Eu acho que eu quero. Eu Filme do Almodóvar. Eu tenho amigos que diriam que é porque eu sou libriano, tá? Que eu não consigo escolher as coisas. Eu acho que eu tenho que dar 2 respostas diferentes, cara. Enquanto produtor do disco é Misery. Porque eu acho que ela é a mais surpreendente, ela é a mais... ela é um final apoteótico de uma obra completa que foi pensada no sentido de ter um conceito artístico e estético e ser uma obra completa. Então, do ponto de vista da produção do disco, eu acho que Misery é a que coroa o trabalho de todo mundo que está envolvido, todos. Mas como ouvinte, eu tenho um carinho muito grande por Afraid, cara, que eu acho a música de rock perfeita. E talvez Afraid seja
a que soe aos ouvidos de quem vai ouvir esse disco como, sei lá, a menos surpreendente, ou a menos, talvez até interessante. Mas eu gosto muito dela, porque eu acho que ela tem todo mundo fazendo exatamente o que tem que fazer. Não que as outras não tenham. As outras têm isso aí, e eu acho que foi a parte mais fácil da produção desse disco. A parte mais fácil do meu trabalho como produtor foi exatamente gerenciar ego de pessoas na sua execução. Porque, não, como o Renato falou, não teve. Todo mundo jogou pro time, todo mundo pensou na música e executou dessa maneira. Mas eu acho que em Afraid isso tá mais dessa forma. Eu acho que cada nota foi escolhida com muito bom gosto, muita precisão, e a música foi lapidada até se tornar aquilo que nos meus ouvidos é uma música de rock perfeita. Aí o Jaidson, tem uma preferida? É difícil. Filho, a gente não escolhe, hein? Vai lá agora, quero ver. Mas é mentira. Pai e mãe sempre tem favorito, não adianta. Mas eu acho que a primeira do disco, que é a She Never Even Tried, eu acho que é uma das minhas preferidas, assim, ou a preferida, por conta do que eu comentei antes, né? Eu acho que ela tem muitos elementos, muitos estilos, ela também foi mudando enquanto a gente foi fazendo e lapidando, e teve um momento da composição, não sei se vocês lembram, que ela tava maior, ela tinha mais elementos e a gente ficou, foi difícil, a gente ficou ali em cima. Isso é bom, mas tá sobrando um pouquinho, vamos tirar isso, tirar isso, não sei o que, aí quando chegou vamos fazer o reggae e vamos fazer o breakdown, aí a gente, sei lá, eu lembro da gente tocar ela a primeira vez assim, pum. Até o final a gente, caralho. Aquela guitarrinha. Brincando de Tom Morello, né? E olha só que loucura, né? A gente aqui escolheu as nossas preferidas, cada um escolheu, né, sua música preferida, 3. Eu falei 2. Só que a que bate melhor nos shows, nas pessoas que a gente identifica, é o filme do Almodóvar. Que a gente não citou aqui, mas as pessoas gostam muito dela. Então, assim, eu vou ser insistente, sabe? Você vai escolher 3 músicas. Você está trapaceando. Não é isso, cara. Não é. Se ele quer escolher 3, eu quero escolher mais uma. Não é nenhum tipo de life hack pra falar mais. Não é essa história. Mas é por isso que eu também insisto, cara, para as pessoas ouvirem esse disco. Ele é um disco curto, mas ele é um disco muito rico. Eu acho que as pessoas devem dar atenção para esse álbum, pelo tanto de estilos musicais também que ele condensa, e de uma maneira que, se tu disser tudo que tem contido em termos de estilo nesse álbum, as pessoas vão dizer, impossível, não tem como isso funcionar. Isso vai ficar uma merda. Não vou ouvir porque vai ficar ruim, vai ser um Frankenstein cretino, eu não vou ouvir. Mas tá tudo excelentemente escolhido e a gente tá muito feliz com o trabalho. Uma questão que é complementar ao que a gente falava antes. Vamos fazer um faixa a faixa, falando um pouco sobre a composição instrumental e a temática, assim, com um pouco de objetividade, se é que vocês têm esse dom. Eu sabia. Vai perguntar isso pra mim. Tudo começou quando eu nasci. O Marcel puxou lá os negócios de 2012. Como é que começou? Não, mas sério, vamos lá. She Never Even Tried. Jaidson começa, que é o autor ali. Tá bom, o que é que eu tenho que falar? Cara, qual foi a tua ideia na composição? Um pouco do que trata a letra, alguma inspiração, e qual era a tua ideia musical mesmo ali? Eu queria que soasse como algo assim, algo assado, e aí depois os guris complementam com o que foi feito. Cara, essa música primeiro surgiu o riff, que é um riff totalmente inspirado num riff do NoFX, que é Kill the Rockstars, e que é, enfim, um riff que muita gente do punk rock já fez. Esse estilo, assim, que é bem rápido, trocando de nota e tal, poucas notas. E eu tinha esse riff. Provavelmente tinha quando eu mandei pro Marcel ouvir, assim. Só tinha esse riff porque eu achava interessante. E um dia fiz uma letra, comecei a fazer uma letra baseada num relacionamento meu. E tava ali com... É uma música um pouco... A letra, ela parece uma reclamação, assim, desse relacionamento e tal. Eu comecei a fazer a letra, essa é uma letra que é em inglês, She Never Even Tried. E começou assim, aí eu fiz a letra sem a melodia. Nessa música o meu processo foi assim, eu já tinha o riff e comecei a música sem melodia. Só que de cara eu peguei, ouvi esse riff e pensei, acho que encaixa aqui. E aí comecei a encaixar então a melodia ali em cima e fazer a letra e consegui terminar em pouco tempo, assim, acho que em um dia eu terminei a música, até porque o embrião era muito simples, e mandei pro Marcel. E o Marcel deu a resposta que eu gosto quando ele dá, que não é sempre, que é: vamos trabalhar em cima. Quer dizer que ele gostou. Sim. Então, ele falou, vamos trabalhar em cima.
Pô, então temos Tem material aqui. Tem uma música boa. Então essa é a origem. E aí, vocês, da perspectiva de seus respectivos instrumentos? Ela era bem diferente originalmente do que foi gravada, né? Como a gente falou, quando vem um reggae no meio, quando vem um breakdown, uma guitarra no Morello lá. Cara, é uma música... É a minha segunda preferida, até pela dinâmica dela, tem muitas nuances diferentes. Na mesma música, como o Marcel falou, o cara conversando vai achar, não, isso aí é impossível. Nunca vai ficar bom uma música com todos esses elementos. E quando tu toca ela, quando entra no reggae é muito foder, quando entra no breakdown, fica pesado. Pra mim é a minha segunda música preferida, porque ela é a cara de todo mundo ali, é muito bem trabalhada, bem composta, e retrata bem a nossa energia no estúdio. Rodrigo? Ela foi uma música que pra mim foi o riff inicial foi uma das coisas assim, tipo, tá, eu não tenho mão pra tocar esse riff. Ele é simples, ele é fácil, mas o Jadson leva a mim. Não, isso aí não tá bom. Não é assim. É mais assim. Eu ia lá e tocava achando que tava igual. Ele, não é assim. É mais assim. Eu, puta, que merda. Toca mal, Rodrigo, toca mal, Rodrigo. Mas aí, ao mesmo tempo, foi o espaço de fazer um monte de coisa diferente, né? E de ser super criativo, de trazer um monte de coisa e de vê-la transformando, mas ao mesmo tempo. O Marcel matou. Vamos trabalhar isso aqui? Vamos. Tem material aqui, tem base. Né? O ingrediente básico é muito bom. Como é que a gente vai refinar ele? O diamante bruto tá ali, vamos polir. Mas o diamante bruto já tava ali. E tem uma coisa muito legal da gravação dela, que a gente gravou, tem 30 canal de guitarra também na gravação, né? Eu olhei pro Rafa e falei assim, tá, não cabe mais nada aqui, né? Aí daqui a pouco o Marcel manda mensagem, o Jadson manda mensagem, vamos gravar uns backing vocal com a Pamela, tal, não sei o quê. Eu olhei assim, onde é que vai caber um backing vocal aqui? Não cabe, né? E coube, ficou sensacional. Ela cantou tri bem, o backing vocal tá massa, tá muito expressivo. Acrescentou coisa naquele lapidar do diamante, né? Foi massa demais, né? Pois é, o curioso é que quando surgiu a ideia da Pamela, ela fez total sentido na minha cabeça. Porque daí nós teríamos não uma declaração, mas sim um diálogo. E isso muda a perspectiva da coisa, né? Eu acho que ter uma voz feminina ali faz todo sentido. Claro que faz. A minha questão era onde é que ia caber? Não tinha espaço, assim, né? Onde é que vai entrar mas aqui, é por isso que você tem um produtor, amigo. Mas, enfim, essa música ela tem uma característica interessante que é eu tinha dificuldade com a velocidade da palhetada dela. E quem resolveu um problema da minha técnica foi o Jadson. Ele contou uma história de que o Fat Mike do NoFX Toca só pra cima. palheta pra cima. E aí eu fui atrás de aprender a respeito do jeito que o Fat Mike toca, e foi exatamente palhetar pra cima que resolveu a minha execução nessa música e gerou facilidades para algumas outras também. E nessa época eu tava tentando dizer pra ele assim, não, a abordagem técnica é outra, vamos diferente. Ele, não, vamos aqui. E deu certo. Não, tava certo. O punk é cheio disso, né? É cheio de quebrar abordagens que convencionou-se que eram as únicas, mas deixaram de ser porque, enfim, porque o punk chegou, né? Então essa música eu gosto muito dessa questão que eu trouxe da Pamela aí, de ter se tornado um diálogo. E eu gosto muito, apesar de ela ser riquíssima, ser um hardcore que vira um reggae, tem um breakdown, tudo bem, é muito legal. Mas eu sou um cara, eu tenho muito apreço pelas palavras, eu gosto muito da letra dessa música. Eu acho que quem ouvir prestando atenção na letra, quem já passou, já amou em algum momento e deixou de amar alguém depois, eu acho que vai se identificar com essa música e vai se sentir tocado por ela. Bonito, cara. O Marcel é muito romântico. Muito bonito. Segunda composição do disco, qual que é? Segunda é filme do Almodóvar. É filme do Almodóvar? Filme do Almodóvar. E eu quero reivindicar aqui o nome da música, que a música tinha um outro nome antes, verdade. né? E eu quero reivindicar nesse momento e deixar registrado, tá? É verdade. 2016... Corta essa parte. Corta, só chega. pra não pagar... Direito autoral. 2016 eu fiz uma trilha sonora para um grupo de teatro e dança, um espetáculo chamado Rubro Almodóvar. Era um espetáculo de dança, com 16 cenas, e cada cena era um filme do Almodóvar. Quando eu ouvi a música, que tinha um outro nome, eu rolava de rir tocando. Até hoje, tem vários shows assim, a gente tocando, e eu rolando, dando risada, porque eu adoro essa música é sensacional. Hoje de manhã, eu mostrei essa música para uma turma de 8ª série, e aí as gurias assim, senhor, essa música tá no Spotify? Eu, tá, senhor, isso aí é vai ser o meu despertador agora.
Essa música é sensacional. E as gurias rolando, dando risada na aula, assim. Foi sensacional. E, assim, é uma das pérolas, né, da história. Aquela introdução, aquele violão meio flamenco ou coisa parecida, é teu, né? A ideia é tua, no caso. Enfim. E aí também é a brincadeira, assim. Aí a piada do Marcelo assim, onde é que a gente vai arranjar um violonista que saiba tocar violão? Onde que tem um violão legal? Onde é que a gente vai arranjar? Né? A gente procurou um pouco, conseguiu alguns, né? O pessoal gravou, ficou legal. Pena que a gente não conhece ninguém que toque violão clássico, né? Toque, né? Aproveita e segue o baile aí, Marcelo. Faz a rodinha aqui, ó. Não, então o Almodóvar seria o meu maior erro de produção, porque eu tinha restrições a essa música entrar no disco lá no começo. E foi através do processo de pré-produção e dos ensaios que eu vi essa música crescer e eu vi o quanto ela é interessante e o quanto a melodia dela é boa. Então, se eu tivesse batido um martelo lá no começo de que essa aqui não tá na escolha de repertório, eu estaria cometendo um erro muito grande. E hoje eu olho pra trás e fico muito feliz de ver que sim, a gente apostou nessa música e hoje ela tá lá, tanto que tá numa posição muito privilegiada no tracklist. A música nasceu quase pronto, assim, pelo menos quando chegou a pré pra gente. Acrescentamos algumas coisas. Acho que a introdução dela diminuiu alguma coisa também, né? Eu gravei 2 introduções pra brincar, assim, né? E antes introdução... não tinha, né? Quando eu fiz originalmente, tinha uns violão tosco ali, que normalmente eu faço. E aí eu acho que foi o Rodrigo mesmo que teve a ideia de, se a gente fizesse um violão bonito aqui e tal. Inicialmente eu pensei, sei, Rodrigo. Aí ele fez e, ficou muito foda. Muito obrigado. Mas é uma música muito massa, porque ela aquele limão do violão, bonitão, assim, o Jadson quase sussurrando a letra. Quando vem uma levadinha hardcore do hard, assim, acho do caralho essa música. Muito, muito foda. E tem um elemento interessante que, tanto em filme do Almodóvar quanto em todas as músicas do disco, que eu acho que talvez, não sei se você sabe, mas a primeira pessoa que ouve as músicas que eu faço é sempre o Dudu, meu filho. Então, todos, antes do Marcel, inclusive, quando eu acho que tem alguma coisa interessante, eu toco pra ele, e todas do disco foi assim. E a filme do Almodóvar é interessante que tem uma frase ali que é dele. Porque quando eu mostrei pra ele, ele achou muito legal. Ele falou, essa é muito legal. Eu não sei se pega com a galera da minha idade, mas eu acho que é muito legal. E aí eu perguntei pra ele, mas o que eu poderia fazer então? Ele, talvez conectar com alguma coisa de um filme mais moderno, um filme da Marvel, alguma coisa assim. E aí tem uma frase onde eu falo do filme do multiverso do Homem-Aranha. E aí fiz e mostrei pra ele, agora sim. Né? Agora sim. É aquilo que eu falei da criatividade, né? É óbvio, é sensacional, mas tu tem que estar numa outra vibe pra chegar naquele ponto, sabe? Tu tem que estabelecer essa história. E eu gosto nas minhas composições, talvez por influência de NoFX e de outras, porque eu gosto muito disso, que é de uma rima que não rima, tá ligado? Sim. Porque, Almodóvar não rima com o multiverso do Homem-Aranha. Mas rima, né? Encaixa bem. Tem uma coisa sensacional da nossa relação também, que a nossa relação é uma relação completamente tóxica, baseada em bullying e sacanagem, né? As bandas como todas as bandas, assim, né? Exatamente, né? No meu tempo era assim. É basicamente a sociologia das bandas, né? Teve um fim de semana desde que a minha esposa me pediu pra... me dá uma carona ali a Andradas, na frente da Casa de Cultura, eu vou pegar uma comida, tu dá a volta na quadra e me pega ali. Aí eu estacionei ali, tô esperando a Ana chegar, aí tá o Jadson sentadinho ali na Andradas, almoçando, né? Numa mesa do lado de fora da rua, assim, né? Aí eu liguei pra ele, Jadson, eu preciso falar contigo, é sério. Ele, oi, quem tá falando? Oi, Jadson, aqui é o Rodrigo, cara, pra mim não dá mais, tal, pra mim chega, né? Ele, como assim, cara? Eu, não, cara, olha pra cá, aí tô eu no carro do lado da mesa dele, falando com ele no celular, assim, ele, meu, tomei um susto. Eu, cara, liga com uma... O que tá fazendo aqui, cara? Aí ele, eu tô esperando pra ver um filme iraniano. Eu, mentira! Não, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. É importante explicar pra quem não ouviu o disco, né? Porque fala do cinema iraniano também em Almodóvar, né? Terceira faixa, temos qual? Afraid. É a que fecha aí o bloco de relacionamentos.
Afraid foi a primeira faixa que a gente deu por concluída, né, no processo de produção. Foi a primeira que... E foi uma das primeiras também que eu insisti para fazer parte da escolha de repertório. É uma música que não é uma música complexa, mas ela é uma música que tem uma riqueza melódica, para mim, bastante grande, assim. Uma influência do Nirvana e até de bandas antecessoras ali do Nirvana. Eu sinto até um pouco do Mudhoney ali nela. E é uma outra música que eu gosto muito também. Pra mim é total influência grunge, assim, anos 90. Eu lembro que eu ouvi ela e todo mundo aqui tem mais de 40, viveu bem os anos 90, né? Eu ouvi ela e me remeteu à época da MTV lá e saiu no sangue, assim, fácil. Não, é uma música também, é interessante ouvir a visão dos outros músicos, assim, porque quando eu fiz a composição em si, a música também era completamente diferente e também não tinha, eu acho, o que ela se tornou, né? Pelo menos consciente, né? Não tinha isso, vai ser uma música com essa pegada. Ela também tinha um riff inicial que eu tinha feito, e aí veio a inspiração de uma letra que eu consegui encaixar, e eu acho que ela era um pouco mais... Não pobre, né? Não vou dizer que a minha composição era pobre, mas ela, de novo, ela era muito bruta, assim, né? Em termos do que eu tinha feito a composição no violão. Mas eu sabia que a melodia era boa, né? Então, de novo, o Marcel deve ter me dito, vamos trabalhar nessa aí. E ela acabou ficando, tipo, realmente muito foda, assim. Acho que concordo com o Marcel, assim, acho que ela acabou virando isso, assim, no final e ficou muito legal. No meu processo de entrar na banda em fevereiro do ano passado, tinha uma gravação já pronta com a gravação do Fabrício. A gravação que eu acho incrível também. Inclusive, virei amigo depois no Instagram do Fabrício. O Fabrício, o cara toca bem pra caramba. Eu tenho um baita orgulho. Não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho um baita orgulho de ter tirado o emprego dele. Né? Mas sério, o cara é muito bom. É muito. Eu vi o cara tocando várias coisas e pô, que legal isso aqui, cara. Eu queria tocar uns troços mais assim, né? E eu sério, gostei mesmo. O trabalho do cara é muito massa. Mas, então eu tinha a gravação do I Don't Wanna Die Young, que já tinha o clipe e tal, eu não tava na banda. Inclusive eu quero exigir uma inserção minha de fotos assim no clipe, né? Uma nova versão. Mas a Afraid foi a primeira música que eu aprendi que a gente fechou junto, né? Então ela era também o porto seguro, assim, tá, beleza, isso aqui tá massa, as outras tem que lapidar e ficar massa que nem essa. Ela virou um balizador, assim, do resto do disco no processo pra mim, né? E a música que abre a trilogia Punk Protesto... Aí é o nome do disco, né? Live Fast Die Old, acho que foi acho que foi a última que a gente fez, né? Porque foi ou penúltima. Penúltima, talvez. Foi depois, né? Mas era nessa ideia tinha conversado com o Marcel sobre uma música pra abrir o disco. E inicialmente a ideia era essa, né? Abrir o disco e logo depois vir I Don't Wanna Die Young, né? Então, tanto que o riff é parecido, assim, usa as mesmas notas, né? E surgiu assim. Aí um dia me deu uma inspiração qualquer lá, a música só tem essa frase, né? Live Fast Die Old. Mandei pro Marcel, vamos trabalhar. Vamos trabalhar isso. Rapidinho, ela nasceu. Mas essa foi um pouco diferente, cara, porque assim, vamos trabalhar, mas não muito, porque senão ela vai perder a essência dela, que é ser direta, berrada, suja, agressiva e esfregar o nome do disco na cara de quem tá ouvindo. A ideia era essa, mas também era um momento onde a gente onde ainda tava incorporando mais elementos nas músicas, né? Depois, com o tracklist completo, pensando de novo o álbum como uma obra completa, fez a ela mais pro meio do álbum. E é uma das minhas preferidas também, cara. Ela é curtinha, mas ela é maravilhosa. Eu preciso dizer que ela me dava uma certa angústia, porque não a música em si, mas o nosso processo com ela, porque assim, não, tem outra música que a gente vai trabalhar depois. Querido, depois quando? O show é amanhã. Quando é que nós vamos trabalhar a música? E uma coisa que eu tenho pra falar sobre Live Fast Die Old é que ela tem 40 e poucos segundos, mas eu acho que foi a que a gente mais apanhou pra arredondar. A gente pra achar o tempo dela, como é que ficaria melhor. A bateria é bem foda. Não, e é né? tudo, sabe? 30 canais de guitarra em 40 segundos, né? E a gente... Acho que talvez tenha rolado um erro coletivo aqui da gente ter subestimado essa música porque ela era repetitiva e curta, né? Eu já Mas disse, ela não era assim, somos tão um grupo de simples assim. responsáveis, né?
Essa música aí pra mim me veio o Ratos de Porão na cara, assim, uma porrada, e tem 2 rumos no refrão dela, é um som na orelha. Pra mim, essa música aí foi dessa, e a gente vai sentar a mão sujo mesmo. E a gente sofreu pra achar o tempo dela, né? A gente meio trabalhou mais pra achar o andamento pra não ficar nem tão rápido que ficasse sujo pra cantar e a guitarra junto, e nem tão lento que tirasse o peso e a agressividade dela. Então, pra mim é Ratos de Porão, cada dia mais sujo e agressivo. E a continuidade é Camisa Amarela? Não, é do Ana da Young. Aí daí é a dona da Young. Que foi o primeiro single lançado. E sobre essa composição, o que vocês têm a dizer? O Rodrigo pode mutar o microfone dele, que ele não participou, ele não tem direito. É verdade, vou ter que ficar. Cara, a I Don't Wanna Die Young, eu lembro também do processo muito semelhante ao que a gente falou por aqui. Ela nasceu, na minha cabeça, ela nasceu conceitualmente primeiro, e eu acho que ela se eu não me engano, ela nasceu na minha cabeça por pensar que, como ninguém nunca rimou Kurt Cobain com Janis Joplin, sabe? Cobain, Joplin, pô. E aí a primeira coisa que eu escrevi foi isso. Kurt Cobain, Janis Joplin. E aí, inicialmente, quando eu mandei pro Marcel, o nome era Seven Club, porque eu queria fazer uma música só do 27 Club. Só que aí depois eu acabei, na melodia, acabei incorporando outras coisas e outras pessoas. E aí a gente acabou mudando, acho que ela teve outro nome até depois, e aí depois, não, vamos deixar o nome que é o refrão mesmo, que a gente repete um monte, né? E é isso, assim, tipo, um processo muito foda, assim, foi o primeiro single que a gente gravou, e é uma música que eu gosto bastante, assim, acho que também tem fases, né? Teve uma época que eu enjoei, porque, né, passamos tempo gravando, mas hoje quando eu ouço eu penso, pô, que foda essa música, acho muito boa. Eu quero dizer que eu sou, antes de tudo, que eu sou um cara tímido e gosto de falar pouco. Tá? Percebe. Vocês já devem ter percebido isso. Tá na cara. Eu não posso falar sobre a gravação da porque eu não tava lá, né? Mas eu posso falar, na verdade, que o Fabrício fez um trabalho de guitarra muito massa. E que eu olhei pra aquilo assim e falei, não, mas peraí, tem umas coisas de estúdio aqui que não dá pra fazer ao vivo. Eu vou ter que fazer diferente. Então, quando a gente toca, é diferente. Né? E com um baita respeito ao trabalho do cara, que, de novo, é muito massa. O cara é um baita guitarrista. E fez um trabalho bem legal. E eu tenho muita alegria de ter roubado o emprego dele. Né? Mas a gente tocando é diferente. Né? Essa foi a primeira música que a gente gravou junto, né? Eu recebi uma demo, uma bateria programada, bem retinha e tal. Era programada a bateria, né? E aí o Marcel disse, não, trabalha aí, dá as ideias. Cara, ela é toda redondinha, não tem nada sobrando, assim, é uma música do caralho. E tem uma outra história que me chamou muita atenção nessa música, que também foi a primeira que eu conheci, né? Que era, ok, ó, a gente já gravou essa, tem essas aqui que a gente tá produzindo, tem algumas gravações, tem alguns ensaios e tal. E foi a primeira que eu tirei, né, minha referência, assim, né? Eu, achei interessante a história de misturar na mesma letra inglês e português. Né? Anitta, né, meu? Total. Referência de total. Anitta. Enfim, eu pensei em algumas outras referências, mas... Não, pior que na época a referência era bem essa, assim. Não, eu ia fazer umas piadas misojólidas, assim, mas eu achei melhor não. É melhor não, né? Mas o que acontece? Eu acho que essa música é também ela linka duas coisas do álbum. Músicas em inglês e músicas em português. Eu acho que essa música ela é a fusão de tudo. E foi a primeira música que eu conheci que eu achei interessante. Né? É legal a visão do cara que estudou música, né? Muito boa. Muito diferente. Parece que às vezes ajuda, né? eu acho a I Don't Wanna Die Young é uma das minhas preferidas também, porque eu acho que o que faz uma grande música de rock é principalmente uma boa introdução e um bom refrão. Eu vou te dar os parabéns. Aquela intro, aquele baixo lá, tá de parabéns. Muito obrigado, cara. Não, mentira. Foi ele. Chama atenção. Eu nem tava. Não, obrigado. E aí o que acontece, cara? Eu sempre que eu componho ou que eu produzo, eu tento dar uma atenção com bastante carinho para essas duas coisas. Uma boa intro e um bom refrão. E eu faço isso por quê? Porque quando tu vai falar de uma música para alguém, conhece tal música? Não. É aquela. Tu vai cantarolar a introdução da música ou vai cantarolar o refrão. E eu acho que a I Don't Wanna Die Young tem essas duas coisas muito, muito fortes, muito presentes. Assim. A introdução é muito marcante, mas o apelo melódico do refrão é o que me levou a optar por ela como primeiro single. Eu acho que ela tem
um apelo melódico forte, e é muito comum acontecer de quem não conhece a banda, no primeiro refrão não tá cantando o show, mas no segundo tá cantando com a gente. E esse é um poder que a I Don't Wanna Die Young tem. Aí na sequência tem Camisa Amarela. Aí sim, Camisa Amarela. O nome já indica, mas fala um pouco aí sobre essa composição. Camisa Amarela eu fiz numa época ali de raiva, assim, que eu acho que todo mundo teve nos últimos anos. E, enfim, tava nessa piração, né? Quem não passou raiva tá errado, Tá né? errado, com certeza. Tá errado, é isso. Eu tava nessa piração de querer fazer uma música tentando me colocar no lugar das pessoas que falam esse tipo de coisa que tá presente na música, né? E hoje que a música tá na rua já faz um tempo, as teorias que a gente tinha, elas se confirmaram, porque muita gente de fato não entende que a música uma ironia. ela foi feita na perspectiva, né? E está sendo uma crítica da pessoa que tá falando aquilo, né? Então eu acho isso muito interessante, assim. Tinha essa teoria e de fato se confirmou, assim. Em termos musicais, assim, ela era de um jeito, depois o Rodrigo me obrigou a fazer de outro jeito, e o Marcel, o produtor. Mas ela era mais pesada, o Homero concorda comigo, ela era mais pesada. Ela era mais Nirvana. Ela era mais... Tanto que ela é na afinação de Heart Shaped Box, e na época o jeito que eu fiz os riffs ali, era meio inspirado mesmo em Heart Shaped Box. E depois que entrou a letra em português, porque eu tava nessa pira de fazer uma letra que encaixasse com isso, e bom, aí acabou uma coisa entrando na outra, e também ela acabou crescendo e acabou virando uma música de todos nós, assim, tem a mão de todo mundo ali em cima. Literalmente, todo mundo trabalhou essa música. E é legal porque ela fala por nós todos, né? Eu já me sinto privilegiado de tocar numa banda que todo mundo tem uma certa mentalidade semelhante nesse sentido. Uma visão humana, né? Uma visão mais humanística, né? Né? Não precisa falar muita coisa. Sem ser fascista, né? O que eu mais gosto em Camisa Amarela, cara, é a sagacidade, sabe? É a acidez. É a questão de pegar toda a hipocrisia e dizer: então agora eu vou usar isso contra vocês. E fazer isso de uma maneira lírica muito inteligente. Então eu gosto muito. E de novo a gente cai naquilo que eu falei lá a respeito de She Never Even Tried. Eu acho que uma das grandes estrelas dessa música aí realmente é a letra. Dando seguimento, então, vamos tentar, mais uma vez, ser um pouquinho objetivo. Vamos pegar as 3 finais, então, agora, que são... A última é Misery, as 2 anteriores são quais? Psilocybin e Somos Só Carbono. Então, Psilocybin, Somos Só Carbono e Misery. Esse é o bloco final, então. É o bloco da desilusão. Exatamente. É o bloco de tipo, deu, já era, tá acabando o disco, tá acabando o mundo, tá acabando tudo. Eu tenho um certo medo disso, assim, sabe? Rodrigo vai lá, conversa com a Regiane do RH, vai embora. Acabou. Acabou a brincadeira. Mas então, o Psilocybin, a música fala sobre drogas, sobre, enfim, psilocibina, sobre... Não é que eu estava numa trip de cogumelo, mas já tive várias e pensei, tinha que escrever, porque é muito bom. E então um dia eu comecei a escrever, assim, pensando nas trips, não na bad trip, na good trip que também acontece. E então eu comecei a escrever, assim, pensando nisso, assim, né? Pensando na vibe que eu senti nessa trip de cogumelo, assim, que é, enfim, não é pra todo mundo, não como todo dia, mas nas vezes que eu comi eu achei interessante. E eu acho que se prestar atenção na letra, assim, o que eu quis passar foi, tipo, exatamente o que eu senti comendo cogumelo. Então a letra é mais ou menos isso, né? E o riff aí a gente pode falar, e enfim, musicalmente. Cogumelo é bom, né? Eu adoro champignon. Eu tava falando do risoto, né? Paris, gosto do Paris. Eu ia dizer que a minha experiência com o cogumelo é no estrogonofe, né? Eu acho que é ali. Eu acho que ali dá uma coisa bacana. Essas 3 músicas é interessante porque elas conversam muito entre si, sonoramente. O clima delas conversa muito entre si. E até na ordem do disco é quase uma trilogia, uma progressão e uma complementa a outra bem direitinho e termina com Misery, que é a cereja do bolo, assim. Cara, a bateria de Psilocybin é uma das minhas preferidas porque fiz muita virada nela e me diverte.
É uma música muito da fuder. Essa música talvez tenha sido a mais desafiadora de produzir, assim, porque... Mas de novo, outra desafiadora. Não, desafiadora no sentido... A vida é um desafio. É, a vida é desafio. A vida do Marcel é um desafio maior ainda. Não é simples assim, cara, sabe? Tu pensar conceitualmente, né? O desafio dessa música aí foi o seguinte: o nosso inconsciente coletivo, ele não está acostumado a pensar psicodelia de uma maneira pesada e agressiva. O nosso referencial aqui de psicodélico, normalmente não tem lá uma bateria moendo e uma guitarra pesadíssima, né? E como é que a gente vai trazer isso para essa música? Exatamente, como é que a gente vai trazer isso para... E aí veio a parte tímbrica, que a gente conseguiu pensar, e eu acho que um dos destaques é o tratamento que foi dado para o baixo no interlúdio dessa música. E foi a música que eu senti os executantes descendo mais a mão, sabe? Imprimindo mais energia e peso na execução. Então, por esses dois motivos, assim, eu gosto muito dessa também. Eu gosto muito de todas, né, cara? Teu filho tu não acha feio, né? Eu sou um dos responsáveis. A minha aqui mãe... por esse disco. Não, pode dizer outras coisas sobre isso. Mas eu acho que a grande sacada dessa trilogia é que essa trilogia, ela tem uma coisa muito existencialista, assim, sabe? E é um existencialismo dos anos 60, mas com uma cara dos anos 90. Viu a visão do músico real? Viu? Ele estudou pra vir pra cá. Quando o Rodrigo coloca, ele é o último a falar, ele barra a palavra final. Ele teve que escrever um TCC. Isso, Homero, porque tu nunca me viu inventando palavras novas. Eu invento umas bacanas, cara. Mas a próxima é Somos Só Carbono, já que é a preferida do Renato, ele pode começar. Cara, essa música aí me pegou porque ela tem uma melodia nela, na forma de cantar, o refrão dela. Eu faço umas acentuações no ride e tal, que me pegou muito. Então... Desculpa, o riso não é da tua fala, é porque ontem ou hoje, eu perguntei pro Jadson, é tua aquela música? Ele, meu, não tô entendendo. E era Somos Só Carbono. Ela é pegajosa pra caralho. Cara, a música eu ouvi a primeira vez. Eu devo ter ouvido isso uma vez, eu acordei, esses dias tava essa desgraça na minha cabeça. E aí o cara tem que ir lá nos recônditos da consciência. Cara, onde é que eu vi? Rádio? Foi aonde? E essa sensação o dia é muito inteiro, massa, né? Porque tu não para até tu achar a música, né? Exato. E tem uma coisa interessante, que eu não sei se tu lembra, mas essa foi a primeira música que eu mandei pro Marcel. Antes do Marcel olhar o material completo ali das minhas coisas, eu mandei pra ele uma versão acústica de Somos Só Carbono. Versão ali que eu fiz no sofá, gravei e te mandei. Tocou o sofá? Não tô lembrado. Eu tinha pra mim, né, a nossa mente pega peças, né? Eu tinha pra mim que era I Don't Wanna Die Young a primeira. Não, I Don't Wanna Die Young foi depois. A primeira foi Somos Só Carbono, que é uma música que eu já tinha, né? Tanto que a Nostarda, que é uma banda aqui de Porto Alegre, eles já tinham me ouvido tocar essa música e eles tocam ela no show, nos shows dele, eles tocam ela, porque eles gostam muito também. E o direito autoral tá rolando? Agora eu falei pra eles, agora tem o disco, né? Pô, não... Mais algum complemento sobre essa canção? Cara, eu acho que é isso, é o lance do existencialismo mesmo, assim, acho que pensando na letra, assim, ela, de novo, as minhas composições, o Marcel sempre fala isso, elas são muito diretas, assim, não uso, poucas vezes tem metáfora, né, ela diz o que tem que dizer, né, então acho que essa música tem um pouco disso, assim, tipo, cara, se tu parar pra pensar, é meio que o que eu tô dizendo ali, assim, sabe. E Misery? Não, Volta. Eu chamo a atenção também, cara, pro trabalho de produção vocal do Tonzinski, que foi importantíssimo durante todo o disco. É verdade. Mas eu acho que é em Somos Só Carbono que ele fica mais evidente, do ponto de vista da produção. Claro, nós temos a voz do Tonzinski no refrão de Psilocybin e em boa parte de Misery. Mas o trabalho dele técnico vem muito em Somos Só Carbono. O empilhamento de backing vocals ali é belíssimo, cara. Muito bom trabalho. Agora sim, Misery. Misery é visceral. Parece um negócio assim... Fim do mundo mesmo, assim. Amando a música. É um negócio soturno, pesado, tenso, né? Pelo menos é assim que eu enxergo a música. Ela é... Literalmente, eu acho que
E a música a gente mais rápido terminou, assim. A gente ouviu ela, foi lapidando, quando veio tava pronta. E o trabalho do Tom nessa música foi... Cara, porque eu não fui na gravação de vocal. Então a visão que eu tinha dela, a gente ensaiou e eu gravei. E depois quando eu vi um vocal do Tom, eu falei, caralho, como é que só o cara entrar na música ali deu outro sentimento pra música, assim. Foi muito foda. E essa música é um feat com o Tom, né? Então é basicamente ali um dueto, né? Não é um backing vocal, é um dueto meu e dele. E, de novo, também, quando eu fiz a música, também não esperava isso, né? Foi uma ideia que surgiu também, né? Então, quando eu mostrei pro Marcel, quando eu mostrei pro próprio Tom, assim, e o resultado ficou com ele, assim, de novo, completamente diferente do que eu imaginava. Assim como a sonoridade, né? Como eu comentei, essa música é uma música... Tem uma questão interessante que vale, eu acho, como curiosidade, que é uma música que... Vou falar as teorias que quem sabe as teorias é o Rodrigo, né? Mas é uma música que eu fiz... Normalmente eu gosto de tocar toscamente, né? O que eu quero dizer é, tipo, eu toco e se pra mim soou bem, é aquilo ali. Então meio que não me importa. E é o que interessa, na verdade. Não importa ali qual é o acorde, tudo, mas até meio que sei ele tá. Então essa música, ela é basicamente ali, é um ré, né? É um lá. Um lá. Mas tem um ré também depois. Tem um ré também depois. Só que eles não são menores. Né? Era essa a nossa discussão. O Isso, Rodrigo queria botar, queria fazer as notas menores. Porque... eu queria fazer o Lá menor. O Lá menor. Porque o Lá menor inicial. e as outras notas menores são notas mais tristes. Que soam mais tristes no ouvido humano. Só que a música, ela não... No final das contas, a gente convenceu, né? A gente obrigou o Rodrigo e disse... Convencer, mas não convenceu não, né? Na verdade foi uma imposição, né? Imposição. O RH convenceu. Foi uma imposição. E então a música a gente fez uma votação, eu, tu e o Rodrigo. Ele tinha todo o direito de votar, como votou, exatamente. Mas aí... O meu voto valia meio. No Estado Democrático de Direito, venceu o acorde original. Exatamente. Mas eu acho interessante, porque hoje, ouvindo ela tem essa característica, assim. Ela é uma música que não vai pro Lá menor, que é o que dá essa sonoridade mais triste. Mas é triste pra caralho. Quando tu ouve, né, a melodia ali e tal, cantada e as notas. E eu me lembro a primeira vez que a gente tocou ela, num ensaio, era um final de ensaio, a gente já tinha passado várias vezes, já tinha trabalhado um monte, era um verão, tava quente e tal. E aí o Marcel chega pra gente, Rodrigo, essa música vai ter duas partes. A primeira parte é um violão de nylon, o Jadson tocando. E a segunda parte eu quero a guitarra mais pesada que eu consegui enfiar aqui nessa música. Tá bom, vamos lá. Vamos ver o todo, que já era, vou usar a palavra que tu gosta de usar, desafiador. Tem alguém que pode ter sido o Renato, pode não ter sido o Renato, e diz, mas aí podia meter uma batida eletrônica, né? Que nem tal música, acho que Stone Sour tu falou, né? Que nem tal música. Eu falei, foi o... Qual era a música do... Não, era o do... A outra banda do Taylor, Corey Taylor. Slipknot? Não, mas eu trouxe uma referência ao Skunk Anansi. Tinha umas levadinhas eletrônicas no meio. Tá, mas antes disso tu falou Corey Taylor, eu só não lembro exatamente qual. Acho que era o Stone Sour, né? Acho que era do Stone Sour. Não, a gente falou da outra, do Slipknot, que tem o clipe, que ele é... Como é o nome? Isso é Vermilion, eu acho. Não. Não é Vermilion. Eu não sei porque eu não conheço. Bom, enfim, não vem ao caso. Esqueci a música, esqueci o nome da música. E aí o cara sugere isso. E automaticamente eu penso, uma bosta. Mas é política, não só minha como produtor, mas também é a dinâmica que funciona dentro dessa banda aqui, né? Muitas bandas não são assim, né? Mas tanto eu produzindo quanto a gente tocando junto, a gente sempre quer ouvir antes. Vamos ouvir, vamos ter uma ideia. E aí começou um trabalho de pesquisa em cima disso. De ouvir como é que essas coisas poderiam funcionar dentro dessa composição, e a gente optou por isso. Aí, o Tom traz a ideia de um solo dele no piano. E aí, é mais um elemento para fazer caber nessa música que já era complexa do ponto de vista estético. Ok, aí a gente foi gravar, passamos pela gravação, testamos várias coisas. Teve a discussão do acorde menor ou maior. Aí vem o piano do Tom. Aí eu falo, vamos trabalhar em cima.
tinha coisas ali muito legais, outras que não tanto. Aí a gente começou a trabalhar isso. Aí eu troquei muita ideia com o Rodrigo, que tem um conhecimento teórico, como a gente já falou aqui, enorme. Então foram meses, cara, de trabalho em cima de uma só. Para ficar no resultado que vocês vão ouvir encerrando o Live Fast Die Old. E o Marcel matou a charada quando o Marcel fala também assim, foram meses, mas foram meses de pesquisa e aprendizado, né? A gente aprendeu a compor essa música. Eu acho que essa foi a sacada, assim, a gente aprendeu a compor ela junto, sabe? E tem claro, a gente falou já, mas vale ressaltar que tem o trabalho do Tom ali no final, porque a gente decidiu em algum momento também que seria um feat, então também teve o trabalho do Tom, junto com o Marcel, obviamente, fazer, como que vai ser essa segunda voz ali, nesse dueto, até chegar na ideia de que seria o dueto, e qual parte o Tom canta e qual parte eu canto, então tem o trabalho de produção vocal do Tom aí, e, de novo, que levou a música pra esse outro lugar, assim. E tudo isso que foi falado aqui, o pessoal vai poder conferir, então, no Live Fast, Die Old. E é isso, senhores. Obrigado. Parabéns pelo trampo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gurizada, muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trampo com vocês. Muito obrigado. Amém. Valeu.